Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Mateus 6, versículo 1. Mais amado pelos homens, mais distante de Deus. Podemos dividir em 4 categorias distintas o ministério dos vocacionados por Deus, ao longo da história da salvação. O quesito decisivo para essa escolha não poderia ser outro, senão o referencial que estabelece os limites da equação proposta pelo título desta mensagem. Seria chover no molhado alegar que os profetas bíblicos foram os seres humanos que tiveram o mais próximo de um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento que nem sempre aconteceu por vontade própria, mas sempre pela indeclinável vontade de Deus. Não foi por mero acaso que suas profecias permanecem irretocáveis quanto à pertinência e legitimidade. Por conta disso, atravessaram incólumes o crivo de várias transmissões orais e incontáveis compilações. É no mínimo estranho perceber que alguns deles usaram e abusaram do uso de palavras e atitudes, de tal modo incompatíveis com a moralidade evangélica, que dificilmente consideraríamos apropriadas ao texto que chamamos de sagrado. Atitudes como a de Isaías, que andou nu durante 3 anos. E palavras como as de Ezequiel, que chamava as mulheres de vacas. Sua mensagem profética é de estarrecedora precisão, tanto para o seu contexto, quanto para qualquer situação ou época. A veemência de suas palavras abalaram as estruturas dos mais poderosos impérios, fizeram ruir as mais imponentes dinastias, assim como tiraram o sono dos mais preponderantes tiranos. Vidas de incondicional entrega e, por conseguinte, de extremos tormentos. Como bem relata a carta aos Hebreus. Experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Tudo isso com o desalentador agravante. Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Mas houve outro tempo, esse já na era cristã, em que os servos de Deus se desligavam de suas vidas, algumas até bem abastadas, e de seus encargos cotidianos para viver a plenitude do Evangelho entre os pobres e desvalidos. Esses, que hoje muito corretamente chamamos de santos, se revoltariam ferozmente contra aqueles que propuseram e concretizaram as suas canonizações. Atualmente são celebrados e homenageados, porém no passado, foram também marginalizados, perseguidos e mortos, por causa da mensagem que pregavam com seu modo de vida. Seu caráter e disponibilidade para o serviço eram reconhecidos por poucos. Entre estes não se contava nenhum daqueles que detinham o poder na igreja a qual eles serviram. Temos que considerar também os pastores pós-reforma. Homens que levaram vidas de privações e sacrifícios em obediência ao chamado inaudível do Evangelho. Era uma raridade encontrar algum que recebesse um subsídio igual ou maior que a média dos salários dos membros de sua congregação. Muitos com formação acadêmica superior, e capacidades que o fariam ter sucesso em qualquer outra profissão que tivessem abraçado. Por escolha pessoal, condenaram suas mulheres e filhos a uma vida espartana de pouquíssimos recursos e exaustivas trocas de paróquias. E ainda assim, a tradição não permite que os chamemos de santos. Jazem completamente esquecidos nos porões da história da Igreja, quando muito, têm seus rostos estampados em toscas molduras. Contudo, o apelo divino, para nossa felicidade, os inflamou de um inexplicável amor pela Igreja, que os fazia superar todas as derrocadas, simplesmente por uma causa que se mantiveram fiéis, a despeito de todas as adversidades. Se aos antigos profetas não damos o reconhecimento dos santos, e se aos santos não nos é permitido a honra que o autor da carta aos Hebreus os confere, já não somos dignos do heroísmo que nos legaram. Muito menos dignos somos das monumentais igrejas, dos renomados centros de ensino, e das obras assistenciais que sobrepujam com sobra qualquer iniciativa de qualquer governo secular. Toda essa insana falta de juízo nos levou à 4ª categoria de vocacionados. A dos irrepreensíveis e intocáveis ungidos do Senhor. Pastores, bispos, missionários e apóstolos, que não somente acumularam fortunas, mas um poder tirânico acima do bem e do mal.
A eles se acreditam uma unção especial e uma distinta intimidade com Deus, que os distinguem dos membros da sua igreja, como também os eleva acima dos antigos servos de Deus que escreveram com o próprio sangue a história da salvação. Muitos dirão que não temos como estabelecer parâmetros de fidelidade e conduta com as eras passadas, porque vivemos o fim dos tempos. Mas a realidade é outra. Nós também não somos dignos dos homens e mulheres dos quais o mundo nunca foi digno. Para nos inteirarmos da gravidade da situação, vamos nos lembrar da história de um certo bispo, que em meados do século passado, foi de trem visitar uma igreja do interior. A cidade se preparou para sua chegada com banda de música e tudo mais. Todos os aguardavam no desembarque da primeira classe. Após os passageiros descerem, constataram que o bispo não estava entre eles. Ao olharem para o final do trem, na terceira classe, o viram arrastando a sua pesada mala. Tempos depois, um repórter lhe disse o seguinte: os pastores e bispos de hoje não são como os de antigamente. Hospedam-se em hotéis 5 estrelas e viajam de avião na primeira classe. O velho bispo retrucou: mas não são recebidos com banda de música. Você tem interesse em temas bíblicos polêmicos? Então este é o seu canal. Explore-o mais a fundo. Temos vídeos que podem surpreendê-lo. Agora, se esta mensagem foi uma bênção para você, curta, comente, inscreva-se e compartilhe.